Olá, investidores de valor. Aqui quem fala é o Marcos e no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como fazer uma planilha onde vocês vão poder controlar os gastos de vocês, controlar o que vocês ganham e separar de acordo com os pilares que eu expliquei no vídeo anterior. Inclusive, para quem não assistiu, eu vou deixar aqui nos cards e na descrição para que vocês possam conferir e depois entender um pouco melhor sobre do que se trata esse vídeo. Então, a planilha vai servir muito para vocês entenderem como é que está a situação financeira de vocês e o quanto vocês ainda podem gastar em cada uma das etapas. Então, curta, compartilhe o vídeo com seus amigos, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ative o sino das notificações, curta bastante o vídeo, porque este é o Investindo em Valor. E antes da gente começar o vídeo propriamente dito, eu vou explicar para vocês um pouquinho do exemplo que a gente vai utilizar como base para montar essa planilha. Então aqui nesse exemplo, eu coloquei uma pessoa hipotética que ganha R$1.000 por mês. E com esses R$1.000 por mês, eu separei naqueles 4 pilares que eu expliquei no último vídeo, que para quem não assistiu eu vou deixar aqui no card para vocês poderem ver. Então, aqui eu separei nos 4 pilares. No essencial, eu separei em 3, né? Alimentação, contas e transporte. Somados, eles dão 70% do que a pessoa ganha. Dão R$700 aqui. Então, alimentação, né? Normal, de mercado, compras de mercado, as contas que a pessoa tem que pagar, tanto de água, luz, moradia, todas que ela tem que pagar, e o transporte que ela tem que usar para trabalhar ou afins. Beleza, isso aqui dá 70% de essencial. Para quem assistiu o vídeo anterior, sabe que isso aqui não é o essencial, não é o ideal, na verdade. Isso aqui, o essencial, ele tem que dar no máximo até 30% do que você ganha. Mas como a gente sabe que isso é muito difícil de acontecer, então a gente vai colocar aqui um exemplo um pouquinho mais real, onde a pessoa tem que obrigatoriamente gastar 70% do que ela ganha para poder sobreviver com o essencial. Então eu coloquei aqui um exemplo mais real, né, de um salário mínimo e que a pessoa tem que gastar 70% do que ela ganha para se sustentar. Pode ser que os valores não estejam corretos com a realidade, mas é só um exemplo. Beleza, esse aqui é a parte de essencial. A parte de investimentos, ela guardaria R$150, 15% do que ela ganha todos os meses. De educação, R$100, 10%. E de lazer, ela guardaria aqueles R$50 ali para fazer o que ela quisesse, o que ela sentisse vontade e confortável para fazer. E gastar da forma que quiser. Então, esse aqui é o exemplo. Agora, vamos para o vídeo. E agora que eu já expliquei o exemplo que a gente vai utilizar como base, fazendo um paralelo para o que vocês vão fazer, vocês vão ter que fazer realmente essa distribuição aqui do salário de vocês em essencial, investimentos, educação e lazer. Depois de fazer esse paralelo com esse exemplo, eu vou colocar aqui para vocês a planilha e como é a estrutura dela. Eu já montei ela aqui, a estrutura padrão dela, para que a gente possa agilizar um pouco o processo. Vão ser 2 estruturas, essa principal aqui, onde a gente vai anotar o que a gente ganha, o que a gente gasta, e essa segunda aqui que vai ser a estrutura de consulta, onde a gente vai poder consultar o quanto a gente tem, o quanto a gente já gastou, e a nossa distribuição que a gente fez, né, do nosso salário. Então, essa aqui é a estrutura inicial e eu vou mostrar para vocês como preencher ela e como fazer ela da forma correta para que ela seja o mais automática possível. Agora, explicando um pouquinho para vocês aqui como funciona a planilha, a gente vai começar pela primeira coluna. A primeira coluna é a coluna chamada fluxo. O que seria essa coluna de fluxo? É aonde a gente vai registrar se é um ganho ou se é um gasto, que na verdade a gente pode chamar de entrada ou saída, tanto faz. Isso aqui é onde a gente vai colocar o que é ganho, o que a gente ganhou ou o que a gente gastou. Então a gente coloca ganho ou gasto, depende do que foi, do que a gente fez. Então aqui vamos colocar um exemplo que foi um ganho, que é o nosso salário. O que foi, na verdade isso aqui não é o que foi comprado, porque ele pode ser usado para o que a gente ganhou também, então a gente coloca só o que foi. O que foi é o nosso salário. Salário. Onde foi,
na empresa. Empresa foi da empresa que pagou a gente. Porque foi trabalho. Trabalho. A data, vamos colocar uma data hipotética aqui, 20/11/2020. Quanto foi? Foi aqueles R$ 1.000 lá que a gente descreveu. Então aqui, R$ 1.000 que a gente ganhou, que é o salário da pessoa. E agora eu vou explicar para vocês para que servem essas outras 4 colunas aqui e como elas vão funcionar de maneira que ele já distribua o nosso dinheiro automaticamente nessas 4 colunas aqui. Mas antes de eu explicar para vocês como é que a gente vai preencher essas 4 colunas aqui, a gente vai ter que fazer um processo muito importante, que é transformar essa planilha aqui, essa tabelinha, em uma tabela de dados dinâmico. Vocês vão entender isso aqui um pouquinho mais tarde, mas basicamente eu vou mostrar para vocês o que é isso. Eu vou apagar aqui para vocês entenderem melhor como funciona. Deslocar as células para cima. Pronto. Aqui a gente vai transformar isso aqui numa tabela. Não é uma tabela dinâmica, que tabela dinâmica em Excel significa uma outra coisa, mas é uma base de dados dinâmica. Vocês vão já entender o que é isso. Tá vendo aqui que é uma tabela normal, que se eu colocar mais algum dado aqui, vamos colocar aqui gasto, ele não acontece nada, simplesmente a gente digitou numa célula e não aconteceu mais nada aqui embaixo. Só que a gente vai mudar esse processo. A gente seleciona aqui a nossa tabela que a gente quer transformar em base de dados dinâmica. Selecionou toda ela aqui, vem aqui em inserir tabela. Quando a gente inserir tabela, vai aparecer essa telinha aqui. A gente coloca que já tem cabeçalhos, que é esse aqui, e dá um OK. Ele vai transformar nossa tabela nisso aqui. Aí eu geralmente não gosto da pintura que vem, e ele vai transformar aqui, vocês vão ver que vai aparecer essas setinhas aqui, e o mais importante é que vai aparecer também esse pontinho azul aqui no canto. E qual é a diferença de ter uma tabela dessa forma? A diferença é que toda vez que eu escrever um dado novo aqui embaixo, vamos supor que é um gasto, ele vai aumentar essa tabela. Vamos colocar aqui outro ganho, outro gasto. Então ele vai aumentando a nossa tabela de acordo com os dados que a gente vai inserindo. E isso vai ajudar muito a gente quando a gente for começar a colocar fórmulas dentro dessas colunas aqui. Vocês vão já entender por quê. Bom, agora voltando aqui para como a gente vai preencher essas colunas, a gente vai preencher da seguinte forma. Eu vou ensinar vocês aqui uma fórmula no Excel. A gente sempre coloca igual, né? Como eu já tinha explicado no último vídeo sobre Excel, a gente vai usar a fórmula se, a função se. Então, a gente coloca o se. O se ele tem 3 estruturas. Primeiro é o teste lógico, ou seja, a gente vai testar se aquilo é verdade ou é mentira. Depois ele vai fazer alguma coisa se for verdadeiro, e se não for verdadeiro ele vai fazer outra coisa. Então, a gente vai colocar aqui nesse primeiro se a seguinte questão. Se o fluxo, se aqui a linha do fluxo for igual a ganho, a gente coloca entre aspas, a gente coloca entre aspas. Se for um ganho, ele vai pegar isso aqui, o quanto foi, e multiplicar por 0,7, que é aquele 70% que a gente já tinha colocado lá no anterior. Se não for, ele vai escrever 0. Então, aqui ele está em formato de data. A gente precisa pegar isso tudo aqui, selecionar e colocar em formato de dinheiro para ele poder aparecer em formato de dinheiro. Então, seleciona tudo aqui e coloca em formato contábil aqui como apareceu. Então, o que ele fez aqui? Ele vai ver, se for um ganho, ele vai pegar e vai multiplicar o quanto foi que você recebeu por aquela porcentagem que a gente tinha definido no início. A gente falou que 70% do que a pessoa ganhava ia para essencial. Então aqui ele já multiplicou por 0,7
E aqui para os outros a gente vai repetir esse mesmo processo. Eu vou explicar para vocês aqui, eu fiz aqui uma mudancinha, eu vou explicar para vocês aqui nesse segundo. A gente vai preencher aqui no de lazer, só para a gente fixar um pouquinho do que foi feito. A gente vai usar a função se, lembrando das três estruturas. Primeiro, teste lógico. Se o fluxo for igual a ganho, ele vai colocar aqui ganho. Aí ele vai pegar o... Aí você coloca o ponto e vírgula, né, para separar. Aí ele vai pegar o valor, o quanto foi, e vai multiplicar. Aqui eu vou fazer diferente do que eu fiz da primeira vez. A gente vai multiplicar por essa distribuição aqui, vocês vão já entender por quê. Aí, se não for, a gente coloca o zero e fecha aqui o negócio. Quando vocês perceberem aqui, vai aparecer, quando vocês tiverem uma tabela, vai aparecer isso aqui, ó. Opções de autocorreção. Isso aqui, se você clicar e substituir, aqui como está escrito, ele vai repetir essa fórmula para todas as linhas abaixo. Aqui, nesse caso, vai acontecer a mesma coisa. Se eu fingir que modifiquei, só colocar aqui o 0 e 0 de novo, ele vai aparecer novamente esse botão. A gente coloca aqui em substituir em todas. Aí toda vez que eu fizer outra modificação aqui, vamos colocar aqui um gasto. Não, a gente vai ter que colocar aqui um ganho. Ganho só para aparecer aqui, porque se for um gasto, ele vai colocar 0, então vai ficar a mesma coisa. Vamos colocar aqui um ganho. O que foi? Vamos colocar que foi uma venda. Venda, onde foi? Foi em casa, porque foi... Vamos colocar venda do violão. Um violão qualquer. Vendi um violão. Data 21/11/2020. Quanto foi? O quanto eu ganhei? Eu vou colocar aqui R$300. Aí aqui ele vai, se o fluxo for igual a ganho, uma coisa muito importante que eu esqueci de colocar aqui. Aqui vocês têm que travar a referência quando ele for puxar para baixo. Por quê? Porque se vocês deixam aqui só essa referência aqui a essa célula aqui, M2, quando ele puxar para baixo automaticamente, na célula de baixo ele vai referenciar o M3, na outra célula ele vai referenciar o M4. Então aqui vocês têm que clicar aqui onde está esse M2 e clicar na tecla M4. Ou escrever o S cifrão na frente e o S cifrão no meio, para que ele trave essa referência. Aí agora ele vai dar para puxar para baixo. Aqui você vai substituir em todas as células, e aí ele vai fazer toda essa situação aqui, ele vai fazer toda essa distribuição da forma correta, porque a referência vai estar trancada nessa aqui. No caso, se não tivesse trancado, ele ia referenciar ao M3, ao M4, ao M5, a célula M4, M3, M4, M5, conforme eu fosse baixando aqui. A mesma coisa acontece aqui. Eu tenho que pegar o M3, travar a referência, e aí sim eu posso puxar para baixo, que ele vai fazer da forma correta. Aqui não aparece nada ainda, porque a gente não colocou nada aqui em lazer. Lazer, que eu me lembre, era 5%, 0,05%. Isso é equivalente a 5%. Para a gente colocar aqui em porcentagem, a gente vem, seleciona tudo aqui e clica aqui onde está em número, porcentagem, que ele vai colocar aqui. Vamos só preencher aqui o resto. Em educação, se eu não me engano, era 10% e aqui era investimentos, era 15%. E a gente vai repetir esse processo aqui para educação e para investimento. Bom, aqui para adiantar eu já coloquei aqui de educação e de investimentos, né? O mesmo processo. Se o fluxo for igual a ganho, ele vai pegar o quanto foi, o quanto você ganhou e vai multiplicar por essa referência aqui que a gente colocou, que no caso de investimentos é esse 15% aqui. Então a gente referencia. E por que a gente vai, em vez da gente escrever aqui 0,15, a gente referencia essa célula? Porque se eu quiser trocar essa distribuição, se por um exemplo eu queira um dia, em vez de ser 70% aqui, eu consiga transformar esse 70% em 65% e por consequência eu consigo colocar aqui 20%. Então ele já muda automaticamente aqui os meus valores para que eu possa conseguir
mudar essa distribuição e eu consiga agora distribuir conforme a nova distribuição. Bom, agora a gente vai parar de mexer aqui nessa tabela, que ela já está encaminhada, e vai começar a mexer na nossa tabela de consulta. Aqui, o que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai preencher essa aqui de quanto ganhei. Aqui é algo bem simples, a gente vai usar a função soma para somar tudo que você ganhou em cada um dos pilares. Aqui, em essencial, você vai somar tudo que está na coluna de essencial. Você já ganhou aqui R$ 845. Aqui em lazer é a mesma coisa, você vai colocar a função soma e vai somar tudo que está na coluna de lazer. Aí, como a gente está em formato de base de dados dinâmica, ele vai aparecer dessa forma aqui, tabela 2, coluna lazer. Então, independentemente se eu for adicionando mais dados aqui, ele sempre vai somar nesse valor aqui. Vamos colocar em educação também, soma, e agora a gente vai colocar para investimentos, o quanto a gente ganhou. Pronto, então aqui é o quanto a gente ganhou em cada um dos pilares já. E depois, agora a gente vai colocar o quanto a gente gastou em cada um deles. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai utilizar também daquele do se, mas de uma forma diferente. Porque agora a gente tem que identificar aqui quando o fluxo aqui foi um gasto, para que a gente possa tirar, subtrair, para que a gente possa, na verdade, somar isso aqui e subtrair do quanto a gente ganhou. Vocês vão já entender o que eu quero dizer. Só que aqui a gente não pode usar a função se, a gente tem que usar a função soma-se. Nesse caso, um soma-sis, que é uma soma-se, só que com vários critérios. Então, o primeiro que ele pede aqui é o intervalo de soma. É o intervalo que vai ser usado para somar, que é o quanto foi. Que a gente vai querer aqui analisar os gastos. Quanto foi? Aí, o segundo, a gente vai colocar o critério. Na verdade, a gente vai referenciar aqui qual é o critério. O critério, o intervalo de critérios é esse aqui, que é o que foi. Então, a gente coloca o que foi, ponto e vírgula, e qual é o critério? A gente coloca o critério como sendo essencial. Se for essencial, ele vai somar aqui. Aí a gente tem que colocar o outro critério, que é o fluxo. O intervalo de critério 2 é o fluxo e o critério 2 é o gasto. Ele tem que ser um gasto. Então vamos lá que eu vou explicar agora a lógica dessa função aqui que eu coloquei. Bom, primeiro ele pede o intervalo de soma, que é aqui o quanto foi, né? Depois a gente vai meio que a gente vai diminuir esse leque. A gente não vai somar simplesmente tudo que está aqui. A gente vai somar só o que for essencial, só o que tiver de gasto essencial aqui. Tudo que for essencial. Só que não é somente só o que for essencial, porque se fosse ganho, ele já ia somar também. Então a gente tem que referenciar mais ainda, a gente tem que fechar mais ainda, restringir mais ainda esse leque. Então, além de ser do ramo dos essenciais, ele tem que ser um gasto também. Então aqui, ó, a gente vai referenciar o que foi. O que foi, na verdade aqui a gente coloca o porquê foi. Então vamos trocar aqui para o porquê foi. Deixa eu só pegar aqui, porquê foi. Vamos trocar para ficar mais interessante aqui, porquê foi. Então, aqui a gente coloca o intervalo de critérios porque foi e o critério é o essencial. Tem que estar escrito essencial aqui. E na tabela de fluxo, na coluna de fluxo, a gente tem que ser um gasto para eu poder aparecer aqui. Aí a gente clica Enter e ele já faz isso. Aí o que a gente faz aqui? A gente puxa para baixo para ele descer a fórmula e a gente poder ter o dos outros. Então aqui,
vocês percebem que eu não tranquei essa referência aqui L2. Por quê? Porque eu realmente quero que ele desça junto. Ou seja, aqui ele está referenciado ao essencial. Aqui, se vocês forem ver, ele vai estar referenciado ao lazer. E aqui embaixo, a educação e assim por diante. Então, aqui a gente tem isso aqui é o quanto gastei em cada uma dessas etapas. E eu vou preencher aqui, vocês vão ver como funciona. Vou colocar aqui um gasto, vamos colocar aqui compras do mês. Vamos colocar aqui compras do mês. Onde foi? Mercado. Vou colocar que foi no mercado porque foi essencial. A alimentação está dentro de essencial. Vamos colocar aqui que foi dia 22/11. E quanto foi? Vamos colocar aqui R$100. R$100. Aqui vocês percebem que ele não preenche nada, né? Porque ele só preenche se for ganho. Então não tem divisão, porque a gente tirou dinheiro. Então aqui, quanto foi? R$100. Vocês vão ver aqui de quanto gastei. Vocês vão ver que a gente gastou aqui R$100 dos 845 que a gente já ganhou. Aí o quanto tenho, a gente coloca, né? Que é o quanto a gente tem menos o quanto a gente gastou. E a gente vai arrastando essa fórmula aqui para baixo para referenciar todos. E o total é somente a soma desses três aqui, desses quatro, que é o que a gente tem no final das contas, R$1.200. Lembrando que a gente foi R$1.000 mais os 300 que eu coloquei aqui da venda de um violão hipotético. Então é 1.300 menos os 100 aqui que a gente gastou. Vamos colocar aqui mais um exemplo de gasto. Vamos colocar um de investimentos. O que foi? Foram investimentos. Foi guardar dinheiro. A gente guardou dinheiro para o objetivo. Guardar dinheiro. Onde foi? No banco. Vamos supor que a gente guardou o dinheiro no banco, na poupança. Que mais futuramente eu vou ensinar para vocês o porquê que isso não é a opção mais atrativa, mas isso fica um pouquinho mais para frente. Porque foi investimentos. Investimentos tem que ser exatamente, é uma coisa que vocês têm que ter em mente, é que tem que ser exatamente o que está escrito aqui. Se eu colocar só investimento, ele não ia referenciar aqui e ia dar um erro. Aí vamos colocar aqui que a gente colocou no dia 23 de 2020, a gente guardou os R$260 que a gente tinha aqui disponíveis para guardar. Então quanto foi? R$260. Aí aqui a gente vai ver que a gente gastou 260 e a gente ganhou 260. Aqui fica zero. A gente já sabe aqui que a gente não pode mais gastar nada, a gente não pode mais guardar nenhum dinheiro que a gente já gastou. A gente já guardou tudo que a gente precisava guardar. Vamos colocar aqui outro exemplo de lazer, que é o que geralmente as pessoas extrapolam. Vamos colocar aqui um gasto com lazer. O que foi? Foi uma festa. Foi uma festa onde foi em uma casa de shows. Casa de show. Porque foi lazer. Lazer. Vamos colocar a data 23/11 também. Aí a gente coloca aqui que gastou R$60 nessa festa. Aí aqui a gente vai ver que a gente ainda tem R$5 para gastar com lazer. Mas, assim, o que a gente tem que ter em mente, que gastar menos do que a gente deve, pode. A gente pode, inclusive, jogar esses R$5 aqui para investimentos e guardar junto com o dinheiro que a gente tinha aqui. O importante é a gente só não gastar mais do que a gente pode. Então, a partir daqui, a gente consegue controlar tudo que a gente ganha e tudo que a gente gasta, para que a gente saiba e controle o quanto a gente tem. Essa planilha aqui eu utilizo bastante e pode parecer um pouquinho chata de preencher ou de mexer, mas eu não faço isso todos os dias. Geralmente eu compro coisas no cartão, então eu uma vez por semana preencho essa planilha olhando simplesmente o extrato do banco. Então eu sei tudo o que aconteceu, eu sei o que foi, eu sei onde foi, eu sei por que foi, e eu sei a data que foi e o quanto foi, principalmente para eu poder preencher a planilha. Quando foi gasto, quando foi ganho,
eu também faço a mesma coisa, vejo lá o extrato, vejo o que foi, foi o salário, quanto foi, por que foi, a empresa e tal, e eu preencho aqui, ele já faz a distribuição e eu já sei exatamente o quanto eu tenho e o quanto eu ainda posso gastar em cada uma das etapas aqui da separação do meu dinheiro. Caso você tenha tido esses gastos não pelo cartão de crédito ou pelo cartão de débito, você pode simplesmente anotar num papelzinho e guardar para que você possa chegar no final de semana, anotar na sua planilha e poder fazer esse controle. O importante é que você tenha consciência de que você não pode gastar mais do que você tem separado para cada uma das etapas, para que você não extrapole e não atrapalhe o seu planejamento financeiro. E para você que chegou aqui até o final, muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência, pela sua audiência. Eu espero que você tenha aprendido muito no vídeo de hoje e que você possa voltar para o vídeo da semana que vem e aprender muito mais. Muito obrigado e até semana que vem.